Fala galera concurseira, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Concurseirados, o canal de educação que mais cresce no Brasil, graças a cada um de vocês. E eu já vou pedindo, por favor, para que você nos ajude nesta caminhada que é uma caminhada imparável. Deixa o seu like, ativa o sininho e acompanhe-nos aqui no canal que você vai junto aí comigo fazer com que cada vez mais a gente possa levar educação, conhecimento, motivação para muitas pessoas Brasil afora, tá bom? Conto com o seu apoio e hoje a gente vai falar sobre raciocínio lógico matemático. Essa é a primeira aula. Toda semana nós vamos ter uma aula aqui sobre raciocínio lógico, uma matéria fundamental para quem quer fazer concursos públicos ou também almeja crescer no seu âmbito profissional, certo? Então vamos para a nossa aula de hoje. Bom, pessoal, hoje eu vou falar sobre a evolução lógica, da lógica, como argumento, tá? Primeiramente, vamos partir do princípio de que todos nós carecemos de lógica em nossas decisões. Em tomadas de decisões, carecemos de lógica. Não podemos sair por aí fazendo o que der na telha. Precisamos utilizar a lógica constantemente. Daí a importância dela, tá certo? Ah, professor, mas eu não estou afim de fazer concurso público, eu não vou utilizar da lógica. Talvez você não precise utilizar da lógica, princípio, tá? Mas no dia a dia você utiliza constantemente na sua tomada de decisões. Então o que eu vou focar aqui, pessoal, em relação ao contexto histórico, que é importante que vocês saibam. Aristóteles foi um dos caras responsáveis pelo estudo, do raciocínio, de como você pode trabalhar o raciocínio de uma forma mais eficiente. E Aristóteles foi um dos desenvolvedores da ideia do que nós chamamos de axiomas. O que seria um axioma? Seriam verdades, argumentos verdadeiros, argumentos válidos. Então, todo argumento verdadeiro, argumento válido, é adotado na filosofia como um axioma. E Aristóteles foi um dos responsáveis, foi um dos precursores da lógica que nós conhecemos atualmente. E esse axioma, essa verdade, esse argumento lógico, ele só é possível a partir ou partindo do que nós chamamos de argumento. O que seria o argumento? É uma coleção de informações, sentenças ou proposições. Então é muito comum a gente associar, a palavra argumento à palavra proposição. Você que está iniciando agora em concurso público, você que é jovem, sempre associe, ou na maioria das vezes, que nas provas de concurso público é associada essa palavra argumento com a palavra proposição. Então, daqui para frente, eu vou utilizar bastante essa palavra proposição, propositalmente, para que você possa entender, tá certo? Então, as proposições, que é o nosso objeto de estudo agora, elas podem se dividir de duas formas, ou podem ser classificadas. Podem ser chamadas de proposições derivadas, que nesse caso se refere às conclusões, ou uma conclusão, ou a premissas. As demais proposições de um argumento são premissas. Então, a gente tem esse cenário aí, inicial, introdutório, de como a lógica se desenvolveu ao longo da história, certo? E agora, eu vou falar um pouco dos princípios, que regem a lógica. Existem 3 princípios que regem a lógica. Então, esses 3 princípios, que são chamados pela lógica formal de princípios fundamentais, são os princípios que vão nortear o nosso estudo daqui para frente. Primeiro princípio da identidade. O que quer dizer? Toda proposição é idêntica a si própria. Se uma afirmação é verdadeira, ela é um axioma. Logo, aquilo que eu falei, existe uma identidade para cada premissa, para cada argumento. E se esse argumento é verdadeiro, então, naturalmente, essa proposição, esse argumento vai ser um axioma. Ou seja, uma verdade, um argumento válido. O outro princípio importante é o princípio da não contradição. Uma proposição não pode simultaneamente ser verdadeira, olha só, não pode ser verdadeira e ao mesmo tempo ser falsa também. Isto é, ou seja, duas afirmações contraditórias vão necessariamente ser falsas. Então, eu não posso ter duas afirmações que ao mesmo tempo assumem o valor verdadeiro e ao mesmo tempo assume um valor falso. Não posso. Outro princípio fundamental é o princípio do terceiro excluído. Toda proposição é verdadeira ou falsa, não existindo uma terceira opção. Pessoal, é importante que você fique tranquilo quanto à memorização desses princípios, tá? Porque geralmente, quando vem provas de concurso público,
eles adotam aí necessariamente a ideia prática desses princípios. E a ideia prática você vai consumar ela a partir do momento que nós fizermos exercícios e as questões de concurso, tá bom? Então não fica preocupado, toma nota dessas informações que isso vai te ajudar na tua preparação. Vai na fé, confia que vai dar certo. Vamos lá. Segundo ponto importante é que a lógica, ela estuda a validade dos argumentos. Então a lógica quer validar os argumentos a partir de um exercício mental, de um exercício onde vai ser estudada a linguagem, vai ser estudado os termos que são utilizados em um argumento para validar ou não esse argumento. Então veja bem, a linguagem, que eu vou deixar destacada aqui para vocês, a linguagem ela é fundamental. Assim como é fundamental na nossa vida a linguagem, no trabalho, em rotinas, nos relacionamentos, tudo isso é importante, a linguagem ela também entra em cena aí. Tá? E ela é uma forma, como ela expressa, né, os nossos raciocínios. A linguagem, ela mostra como a nossa mente, a nossa psique funciona, certo? Então o mundo apresenta situações dicotômicas. O que seria isso, professor? Situações dicotômicas. Situações em que aparece o que existe divisão, existe dualidade. Então, eu coloquei aqui, na definição, com duas condições ou dois estados que mutuamente se excluem, tá? Ou seja, ao mesmo tempo, essas coisas se excluem. Então, há uma dicotomia no mundo, há uma divisão. Há aqueles que são de direita, aqueles que são de esquerda, aqueles que são torcedores do Flamengo, aqueles que são torcedores do Palmeiras, do Botafogo, do Vasco, por aí vai. Então, existe dicotomia, existe essa divisão. Olha essa tabela aqui, pessoal. O que ela quer nos mostrar? Eu tenho uma tabela aqui que na coluna da esquerda eu tenho um verdadeiro e na coluna da direita eu tenho um falso. Ora, se algo está ligado, necessariamente ela não está desligado. Se algo é sim, algo necessariamente é não. Se algo está branco, naturalmente não pode estar preto. Se algo é 1, naturalmente não pode ser 0. Então veja que a lógica, ou seja, esse pensamento dicotômico faz parte da análise dos argumentos. É importante que você entenda que quando eu vou avaliar um argumento, eu preciso considerar a hipótese desse argumento ser verdadeiro ou ser falso. Então eu preciso considerar isso na minha análise, no meu estudo do raciocínio lógico. Por exemplo, vou colocar aqui para vocês aqui, um exemplo qualquer aqui, João, tá aqui, João está estudando. Vou colocar aqui, escrever. Para a letra não, pessoal, que aqui é só para título de exemplo, tá? João está estudando. Então essa aqui é uma afirmação. Então, pessoal, João está estudando. Eu posso considerar isso verdadeiro ou posso considerar falso, tá certo? Eu posso atribuir um juízo de valor. Se eu posso considerar isso com uma natureza dicotômica, ou seja, eu posso ter dois significados ou dois valores, né? Um pode ser verdadeiro, o outro pode ser falso. Então a gente está diante de um argumento lógico, ou seja, estamos diante de uma proposição. Ou a gente também pode chamar de premissa. Então isso aqui é uma proposição, é um argumento que eu posso atribuir um juízo de valor. Eu posso chamar ele de verdadeiro, posso chamar ele de falso e necessariamente pode ser verídico essa minha conclusão, tá certo? Vamos agora analisar a ideia de conectivo. O que seria um conectivo? Qual a importância dele no estudo do raciocínio lógico? Conectivos são expressões usadas para, a partir de proposições conhecidas, gerar novas proposições. Então veja bem, lá no exemplo anterior, quando eu tinha lá João está estudando, eu posso adicionar um conectivo aqui, que o próprio nome já está dizendo, que vai conectar as informações, vai conectar essa primeira proposição e vai gerar uma outra proposição. Por exemplo, João está estudando e dorme. E dormiu, pronto. Ou então parou de estudar, né? E dormiu. Pronto, João está estudando e dormiu. Note que eu utilizei um outro conectivo. Utilizei uma expressão, um termo, né? Que eu chamo esse termo E aqui de conectivo. Aqui é um conectivo. Conectivo. Bom, conectivo. Por quê? Porque ele realmente conectou uma proposição a uma outra informação. Logo, ele gera uma nova proposição. E nesse caso aqui, nós temos um exemplo de proposição. Vou chamar aqui, esse P de proposição. Proposição composta. Proposição composta. Então, ele associou, né? Ele utilizou
um conectivo para criar uma nova proposição que a gente chamou de proposição composta, tá certo? Então vamos lá. Ó. Também a gente utiliza, no estudo do raciocínio lógico, as letras latinas, né? Pode ser o A, o B, o C, tá? E outras letras, né? Também é muito comum a utilização do P, do Q, do R, por aí vai, certo? Então no nosso próximo estudo a gente vai falar sobre as proposições e os conectivos, agora analisando a tabela do raciocínio lógico. Bom, não perca a próxima aula. Te vejo aqui no canal. Se você puder, deixa o seu like, se inscreva no canal, vai nos ajudar muito, tá bom? Até mais!